Tema de hoje: como ser diferenciado num tempo de iguais. Desde que inventaram esse negócio de copy-paste, copiar e colar, está ficando cada vez tudo mais igual. Você percebe isso? Tudo está ficando igual. Os textos da internet estão iguais, os desenhos estão iguais, as artes estão iguais, não é? As pessoas copiam tudo. Esse tempo atrás eu estava na Marginal do Tietê e um caminhão levando uma propaganda de um creme dental. Quando eu olho, eu falei, isso aí copiou da Carisma, esse indivíduo. O nosso sorrisão lá, da mesma cor que a gente. Eu falei, o que é isso? Até isso copiam da gente. As pessoas hoje em dia pensam muito em começar negócio próprio. E começar negócio próprio é interessante. Se você tem esse seu lado empreendedor, tem gente que não tem gente que ele lida muito bem com regras de funcionalismo, ele é um bom funcionário, mas se você tem um lado empreendedor em você, é muito bom que você acorde, se desperte e crie a sua empresa, mas acabam olhando para o mercado, vendo o que existe e começa a copiar o que já existe, meu querido. Isso não te faz um bom profissional. Isso só te faz você ser mais um no mercado, um igual a todo mundo. Teu produto tem que ser diferente. Você tem que ter um plus, você tem que ter um mais, um algo mais. A sua apresentação tem que ser diferente. Você tem que ter alguma coisa que te destaque, porque senão você vai levar aquilo que a MPB chama de vida de gado. Todo mundo faz, é tudo igualzinho, e eu estou junto no meio da boiada. É só mais um. A moda também faz com que a gente se vista igual a todo mundo. E não se pode ter estilo próprio, por exemplo, porque parece estranho. Então, a gente precisa começar a se desgrudar um pouquinho de ser igual a todo mundo, senão você nunca vai se destacar em alguma coisa. Isso atinge já até a igreja. Igreja hoje está ficando tudo igual também. Depois de uma moda que surgiu aí na década de 80 e cresceu mais na década de 90, a igreja passou a confundir unidade com uniformidade. E está tudo igualzinho, todo mundo tem que ser igualzinho, pastor tem que falar tudo igual. Tem determinadas igrejas, por exemplo, que o pastor, não interessa se o camarada é do interior de São Paulo, que fala pir-pir, os pintinhos lá falam pir-pir, e a pedrinha cai na água faz tiburf. Mas se ele é pastor, ele tem que falar o quê? Com sotaque carioca. Aí meu amigo, minha amiga, está lá aquele pastor paulista do interior falando, porque o senhor, ele termina de pregar, continua, fala, e o senhor, né? Ele volta. Mas por que essa imitação? As igrejas estão ficando tudo igual. Tudo tem em torno de uma visão, e visão. A sua igreja tem que seguir essa visão. Meu querido, seguir visão. Quem segue visão do outro é cego. Não é? O cego precisa de alguém que o acompanhe. O cego precisa de alguém. Ele precisa da visão do outro para que ele possa se dirigir e se direcionar na sua vida. Então, na verdade, quando você segue visão de outro, você está dizendo que você não tem uma para você. Você não tem uma direção para você. Igreja está ficando tudo igual também. Agora, quando eu digo isso, eu não estou falando nada novo, porque nos tempos, inclusive bíblicos, isso já começou a acontecer. Por exemplo, na época de Paulo, começou a acontecer algo entre a liderança da igreja daquele tempo, pregadores itinerantes e alguns líderes da igreja, começaram a fazer algumas coisas. Eu vou explicar para vocês que hoje em dia não é comum isso, sabe? Não é comum. Naquele tempo, alguns líderes da igreja estavam no ministério só para ganhar dinheiro. Isso não acontece hoje em dia, tá? Só naquele tempo. E forçava o povo a dar e tudo mais, e só os caras enriquecendo e o povão nada. Esse pessoal mercadejava a palavra de Deus, usava a palavra de Deus como fonte de lucro, o ministério como fonte de lucro. E Paulo chega e diz o seguinte, gente, eu não sou desses. Inclusive a expressão que Paulo usa, ele fala o seguinte, olha, ao contrário de muitos,
Eu não sou desses que fica vendendo a palavra de Deus aí para obter lucro ou coisa parecida. Eu não sou desses caras. O que é que Paulo está ensinando? Eu sou diferenciado. Por isso que Paulo foi o que foi. Qual o nome desses líderes que na época enriqueceram e tal, e quem sabe tiveram até igrejão no seu tempo, me permita aqui o anacronismo, tá? Comparando com os dias de hoje, né? Quem eram esses caras dessa época de Paulo? A gente não sabe. Por quê? Porque não marcou a história. Vieram, passaram, foram embora, foi mais um entre os iguais. Agora e Paulo? Estamos falando dele aqui hoje. Quase 2000 anos depois, e a gente falando do cara aqui, é um cara que marcou a história. Por quê? Porque ele era diferenciado. Então, como que você pode ser diferenciado num tempo de iguais? Vamos seguir a palavra de Deus? 2 Coríntios 2, 14 e 17 diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa, porque ele está querendo dizer o seguinte, ele fala, o meu ministério é levar o conhecimento de Jesus para as pessoas, mas eu faço isso através da fragrância, do perfume. Em outras palavras, anda perto de mim que você vai sentir o que eu estou te falando. Anda comigo que você vai ver que eu não sou falso. Anda comigo, Paulo está dizendo, eu tenho histórico por detrás. O que eu estou ensinando, eu vivo o que eu estou ensinando. Por isso que Paulo foi quem foi, tinha a autoridade que tinha para falar. Ele vivia o evangelho que ele pregava. Continuando, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados de Deus. Sinceridade é uma palavra que deriva de uma ideia de sem cera. Por que cera? Porque naquele tempo os artistas usavam máscaras para identificar o seu personagem. Você vê isso até hoje no símbolo do teatro, aquelas duas máscaras cruzadas assim, uma triste e uma alegre. Aquelas máscaras eram feitas de cera. Então, sem cera significa, ou sincero é sem cera, que significa sem máscara. Artista ou o ator, ele representava um papel que não era o dele, e esse papel era representado de modo mascarado. Como é o nome disso na língua grega? Hipócrita. Isso é a palavra hipócrita. Então, o hipócrita é o ator, é o mascarado, que ele apresenta uma coisa que ele não é, e isso é falta de sinceridade, porque ele está com cera, ele está com máscara, e Paulo está dizendo, eu não uso máscara. Você pode andar comigo, você vai sentir o perfume do que eu falo. Eu não sou como muitos que mercadejam a palavra de Deus. Basta você observar a minha vida e você vai ver isso. Paulo estava dizendo, eu sou diferenciado. É por isso que ele foi o sucesso que foi. É por isso que Paulo impactou toda a história do cristianismo. São 27 livros no Novo Testamento. E aí você tem, dos 27 livros do Novo Testamento, você tem o quê? O livro de Atos, praticamente, fala de Paulo. Quem escreveu foi Lucas. Lucas era discípulo de Paulo. O que significa que o evangelho de Lucas é muito provável que veio também de uma comunidade dirigida por Lucas, que também era da linha de Paulo e aprendeu com Paulo. Portanto, sem Paulo, nós não teríamos o evangelho de Lucas, nós não teríamos o livro de Atos, nós não teríamos o livro de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. 15 livros nós não teríamos sem o ministério de Paulo. E talvez também Hebreus, que provavelmente vem de Apolo, que talvez tenha sido um cara que também aprendeu com Paulo. Olha quantos livros da Bíblia, dos 27 livros, 16 tiveram influência direta desse cara. Ele era diferenciado. Ele era diferenciado. Então nós vamos aprender aqui o que nós precisamos fazer para ser diferentes, diferenciados, nos destacar diante de um mundo que está tudo igual. Querido, você quer crescer? Tem que começar a pensar diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai chegar no mesmo lugar.
Como é que você quer ter resultado diferente se você continua fazendo a mesma coisa que você sempre fez? Você quer obter resultado diferente, tem que mudar as coisas que você está fazendo. A Bíblia vai além, você tem que começar a pensar diferente. Como diz Romanos 12, transforme-se pela renovação da sua mente. Então mude você mesmo, renovando a sua maneira de pensar, porque quando você muda a sua maneira de pensar, as coisas começam a mudar ao seu redor. Nós vivemos numa sociedade onde a mediocridade é a norma. Hoje a norma é medíocre. A palavra pesada não é medíocre. Não, não é pesada não. Sabe o que significa medíocre? Vem de médio. Vem do quê? De ser mediano. Meu querido, quando você tem de 1 a 10, você fala, se fizer o 5, está na média, está bom, você está sendo medíocre. É isso que você está sendo, medíocre. Todo mundo faz assim, eu faço também. Medíocre. Isso é mediocridade. Nós precisamos viver acima da mediocridade. Nós precisamos, se a gente quer se destacar, a gente precisa ter alguma coisa a mais que os outros não têm. Nós precisamos ter atitudes diferentes das outras pessoas, porque senão nós vamos simplesmente estar repetindo o que está todo mundo fazendo. Muita gente, por exemplo, sequer não tem orgulho do que faz. Quando uma pessoa gosta do que faz, tem orgulho do que faz, o que ele fez, ele fala, olha, isso aqui eu fiz bem feito, essa pessoa já se destaca. Mas a maioria das pessoas fala, não, eu fiz o que dá para o gasto, né? Eu fui na média de todo mundo. Quem anda na média é medíocre. Você precisa ter em você algo que eu chamo de um espírito excelente. Uma ideia de alguém que quer ser diferente. Quem tem um espírito excelente faz as coisas bem feitas, não porque tem alguém olhando, mas porque esse é o seu padrão. O padrão dele é esse. Não tem ninguém olhando, ele pega e joga papel na rua. Tem gente olhando, não, guarda no bolso, tudo mais, tal. Não, então ele não tem espírito excelente. Não tem espírito excelente. Quem tem espírito excelente, ele vai cuidar de ser o melhor, de ter o melhor, de representar-se o melhor, esteja alguém olhando ou não, por quê? Porque faz parte dele, a mentalidade dele já é uma mentalidade de excelência. Jesus nos ensina algo. Jesus nos ensina a gente surpreender as pessoas fazendo algo que elas não estão esperando. Ninguém é surpreendido com algo que está na média. Todo mundo faz, ninguém é surpreendido. Alguém só é surpreendido quando faz alguma coisa que não está esperando. E Jesus nos ensina isso. Pelo menos é assim que eu leio o texto de Mateus, no capítulo 5, que diz assim, Mateus 5,41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Um soldado romano carregando toda a sua armadura e aquele peso de armas, se ele estivesse passando por você na rua, ele poderia obrigar você a caminhar 1 milha e carregar as ferramentas dele ou as armas dele por um período de 1 milha. Jesus está dizendo, ele te pediu isso? Ok, ande 2. Faça o que ele não pediu. Porque andar 1 milha já era uma lei. Você era obrigado como cidadão a fazer isso. Se você andasse 1 milha carregando algo de um soldado romano, não estava fazendo mais do que tua obrigação. Você era obrigado a fazer isso. Agora, Jesus está dizendo, faça aquilo que você não é obrigado a fazer. Faça aquilo que vá além do que as pessoas esperam de você. Querido, enquanto eu estou ministrando essa palavra para você, tenha na sua mente a sua profissão, tenha na sua mente o seu ministério, tenha na sua mente a sua missão e seu serviço de vida. Porque muitas pessoas falam o seguinte, Nésio, você está falando aí, mas eu não trabalho em empresa, eu não sou líder de igreja, não sou nada, para que vai servir isso aqui para mim? Você faz o quê? Não, eu cuido da minha casa. Ué, e dentro da sua casa não tem excelência? A nossa casa tem que ter um toque a mais do que os outros lugares onde a gente vai. A nossa casa tem que ser gostosa, a nossa casa tem que ser cheirosa. E quem dá esse toque é quem tem esse espírito de excelência. Nós precisamos ser pessoas excelentes por essência, porque aí a gente começa a refletir isso em tudo o demais que a gente acaba fazendo. Querido, faça mais do que é esperado de você. Faça mais. Não faça somente o que querem de você. Seja excelente, exceda
um pouco, surpreenda as pessoas um pouco. Lembrei de uma história muito rápida aqui, um fato muito rápido aqui. Tempos atrás, quando eu trabalhava com uma área de tecnologia e informática, eu precisava de alguns recursos para incrementar algumas vendas que eu estava fazendo. Eu precisava vender alguns aparelhos que eram mais do que os computadores que eu fazia importação e vendia. E eu fui procurar uma loja e eu queria algumas coisas assim, eu queria alguns detalhes. E o vendedor, sabe quando o vendedor assim não está afim de vender? Não é? Sabe o vendedor dizendo, não tem. Eu falei, não, mas eu queria um negócio assim. Não tem. Sabe aquela coisa assim? O que tem é isso aí, ó. Né? O gerente viu. Se aproximou de mim e falou, senhor, o senhor está querendo tal e tal coisa? Sim, sim. Então, a nossa loja não faz isso. Mas aqui mesmo nesse shopping tem uma loja que tem. Vem comigo, eu vou lá com você. O cara saiu do horário de trabalho dele. Foi comigo, foi lá na loja, viu isso aqui, me apresentou até para um outro cara, falou, olha, ele quer isso aqui, eu sei que vocês vendem. O cara, legal, tal, falou, tá bom, eu vou acertar aqui com ele. Falou, vamos fazer assim, vamos tomar um café? Me conta um pouquinho do que você faz. O cara se interessou, eu também. Falei, o cara é bom, trocamos ali cartões, conversamos, acertamos tudo. Veja bem, ele perdeu 20 minutos do horário dele de trabalho, ainda me pagou um café, não é? Estabeleceu um relacionamento. Mas esses 20 minutos dele rendeu a ele, pelo menos de minha parte, em torno de umas 8 vendas, mais ou menos, num valor de 10 a 15 mil reais em cada uma delas, só para ele, só do serviço dele lá, das áreas dele, na qual ele trabalhava. Uma ação de excelência gerou para ele rendas muito maiores ainda. Veja como são as coisas. Uma atitude sua excelente pode cativar um cliente, uma atitude sua excelente pode marcar você como um bom profissional, uma atitude sua excelente pode vir quando você vai num médico, o médico te atende bem, alguém está precisando, você fala, eu conheço um bom, aquele cara ganhou cliente. Quem é excelente não precisa gastar muito dinheiro com propaganda, percebe? O boca a boca faz essa propaganda. Não estou dizendo que não é necessário, só estou dizendo que a propaganda boca a boca é a melhor que existe. Então, é isso que torna as pessoas diferenciadas. Como ser diferenciado num tempo de iguais? Tenho 3 conselhos para te dar, para quem quiser ser diferenciado nesse tempo de iguais, e vem os 3 conselhos, todos eles aqui da Palavra de Deus. Primeiro, tenha um bom nome. Vamos juntos falar? Tenha um bom nome. Nome no mercado, eu me refiro visibilidade, confiança do cliente, hoje é tudo. Mesmo na área de ministério e igreja, nós temos que zelar pelo nosso nome. Nosso nome precisa ser um nome que tenha valor agregado àquele nome. Quando você tem valor agregado ao nome, você se diferencia dos demais. Uma vez nós recebemos aqui no nosso centro social a secretária de Educação da nossa cidade, e passando aqui, conversando com a gente, ele nos disse o seguinte, falou, olha, eu já estou aqui trabalhando com prefeitura, já fui vereador na cidade e tudo mais, e eu tenho uma coisa para dizer aqui sobre a Carisma. Uma das coisas que eu gosto aqui de vocês, é que eu nunca vi a Carisma pedindo dinheiro para a prefeitura, que a gente recebe de gente lá que pede dinheiro, que é coisa de igreja. Vocês nunca fizeram isso, nunca ficam assim chupando do governo o tempo todo. Ao contrário, vocês só contribuem, só ajudam. E aí está falando sobre o centro social. Essa obra que vocês fazem aqui é uma obra magnífica e tudo mais, elogiou bastante. Naquele momento eu ouvi aquilo e falei, valeu, diferenciado. Agora, interessante, diferenciado para fazer o que deveria estar fazendo todas, né? Não é verdade? Igreja não pode ter rabo preso com governo. Concorda comigo? Com política. Concorda comigo? Desculpa os termos que eu uso, tá? Eu sou filho de baiano, neto de baiano, então a gente usa esses termos assim, entendeu? Né? Então, mas a igreja não pode ter rabo preso com essas coisas. Por que que você vai se associar com alguma coisa que pode gerar dúvida no nome da igreja, no nome do pastor? Já teve situações, por exemplo, em que nós iríamos ter evento
e naquele evento nós percebemos que ia ser, na verdade, plataforma de propaganda política, nós retiramos o nome da comunidade e não participamos do evento. Uma pessoa chegou assim para mim e falou, poxa, Nézio, por que vocês saíram? Eu falei, querido, eu levei 20 e poucos anos para construir um nome e um ministério. Você quer que eu jogue fora assim da noite para o dia? Não é assim que se faz. Querido, zele pelo seu nome. Quando você tem um bom nome, você tem um bom crédito. Zele por suas finanças, para que no mercado você também tenha um bom crédito. Para que você seja uma pessoa de crédito, seja de voz, seja do que for, ou seja de dados mesmo. Lugar onde você vai comprar, alguém puxa lá a tua ficha e está tudo bem, é ficha limpa. A gente fala tanto de político ficha limpa, está na hora de eleitor ficha limpa também, tá? Então a gente precisa ter nome limpo, bom nome, seja pessoa física, jurídica, seja igreja, seja o ministro, seja a sua empresa, seja você como profissional, você precisa ter um bom nome. Provérbios 22:1, a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Querido, conquiste a confiança das pessoas que te cercam. Eu te pergunto o seguinte, como é que você é conhecido entre os seus amigos na casa, seus amigos de trabalho? Vamos pensar de uma outra maneira aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te falar algumas qualidades negativas, depois outras positivas, e você vai tentar identificar a pessoa, tá bom? Uma pessoa atrasada. Sabe aquele que quando você marca alguma coisa, a pessoa fala, fulano marcou, olha, às 2 horas, pode chegar às 2h30 que não vai começar. Porque o cara é atrasado. Você conhece alguém assim? Muito, bastante. Vamos lá, conhece alguém desorganizado? Vamos mais, conhece alguém chato? Conhece alguém preguiçoso, corpo mole? Agora vai te dar frio na espinha. Será que alguém pensou em você quando eu citei uma dessas aqui? Isso é reputação. Nesse caso, má. Mas existe boa reputação também. Você conhece alguém, agora, boa reputação, que você diz o seguinte, o cara é correto, é sério no que faz? Você conhece? Tá bom, eu faço uma outra pergunta. Você conhece alguém humilde? Cara, eu? Você conhece aquela pessoa, você diz assim, aquele resolve. Você conhece alguém que você diz assim, nele eu confio. Boa pergunta de novo. Será que alguém aqui pensou em você, nesse momento? É isso que é reputação. 1 Timóteo 3,7, falando da reputação daqueles que deveriam ser ministros na casa de Deus, Paulo diz assim para Timóteo, também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Reputação diante dos de fora significa que mesmo aqueles que servem no meio da igreja, no meio da casa de Deus, eles têm de ser boa reputação diante dos vizinhos, diante das pessoas com quem eles trabalham, diante da família deles, daqueles que não frequentam a igreja. Porque o cara às vezes na igreja abafa, mas a família fala, abafa. Cara, não é legal. Tá? Então, na Bíblia, a reputação é algo imprescindível ao ministério. Aliás, o que muita gente hoje, que é chamada de pastor, não sabe, que tem um ponto. Porque um monte de pessoa hoje é pastor, porque deram o cargo de pastor, está muito tempo na igreja, ganhou pastor. Alguns se autodenominaram pastor, outros se autodenominaram apóstolo. E seja o que for, que muita gente talvez não saiba é o seguinte, ministério tem a ver mais em como as pessoas te recebem do que a posição ou seu cargo. Muitas pessoas têm posição, têm cargo, têm nome, mas não é recebido pelas pessoas como sendo válido aquilo. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte, se você, por exemplo, é um pastor, alguma coisa, minha pergunta é, o pessoal da tua família que não frequenta igreja, te respeita? Dessa mesma maneira? Considera você?
Sabe o que eu acho uma bênção na família de um pastor? Um ateu. É uma bênção. Porque faz aquele cara ser cristão sem título, sem nada que venha disfarçar ou embelezar a vida dele. Aliás, quem é você, profissionalmente falando, sem seu título e sem seu cargo? Que tipo de profissional é você? Não, mas eu sou chefe, eu sou gerente. Talvez você é, querido, porque ganhou cargos lá dentro, porque ganhou favores de alguém, mas merecer não merece. Quem é você sem título, sem cargo? Quem é você sem seus estudos? Não, mas eu sou doutor. É doutor porque passou na prova. Sabe-se lá se você colou, porque não parece. Então, nós temos que ver quem somos nós e fazer com excelência o que nós de fato somos. Ter um nome que de fato nos represente. Um bom nome no ministério, um bom nome na profissão, um bom nome como pessoa, nos relacionamentos, é conseguido com respeito. As pessoas passam a te receber melhor depois de terem testado e aprovado você. Então, é importante a gente cuidar de um bom nome. Amém? Segundo, ame o que você faz. Eu gostaria de dizer, faça o que você ama, mas nem sempre dá. Poucas pessoas trabalham naquilo que mais amariam fazer. Poucas pessoas são assim. Então, nem sempre você consegue. Embora eu acho que isso tem que ser um alvo para a sua vida. Um grande alvo para a sua vida é você fazer aquilo que você ama. Seria ótimo. Que você cresça financeiramente, seja sua fonte de renda, aquilo que você ama fazer. Lute por isso. Mas muitos de vocês não dá. Você tem que trabalhar numa empresa, você tem que fazer algumas coisas, você tem que ter recursos enquanto você está se preparando para o que você ama. Mas e nesse enquanto? E nisso que está às mãos para fazer? Meu querido, quando pegar algo para fazer, faça de boa vontade, faça de bom grado. É muito ruim a gente estar perto de gente que não gosta do que faz. É muito ruim a gente estar perto de gente que está fazendo de modo forçado. Gente que só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. Hoje, daqui a pouco, acaba o culto, quer falar, ai, meu Deus do céu, amanhã é segunda-feira. Meu Deus, nós ainda somos domingo de manhã, ainda estamos de manhã. Está passando aqui do meio-dia, né? Então, está no início, ainda tem um dia inteiro ainda pela frente. Você já está reclamando de que vai trabalhar. Querido, faça bem feito. Vá trabalhar de uma maneira diferente. Muda hoje essa cabeça. É muito ruim de pessoas que só traçam comentários ruins. Aliás, se você é da área de vendas, meu querido, presta atenção nisso. Se você é da área de venda, você tem que entender algumas coisas. Tem alguma coisa em você que tem a ver aqui comigo. Eu não posso, na minha profissão, no meu ministério, eu não posso ter mau humor e má vontade. Não dá. Sabe se eu de mau humor aqui em cima? Gente, vamos estudar, né? Fazer o quê? Tá bom, vai, o tema de hoje. Tá? Abre a Bíblia aí. Não trouxe Bíblia? Que gente. Vai pensar um negócio desse? Não dá, não cabe em mim isso. Você que é vendedor também não cabe não, cara. Você trabalha com vendas, deixa eu te dar uma dica, você tem que estar disposto. Para isso existem práticas, que eu vou te mostrar aqui rapidinho, que você precisa fazer para estar disposto sempre. É possível estar disposto sempre? Sim, é possível estar com entusiasmo sempre. É possível, vou te mostrar como. A questão é que você não pode ficar reclamando, porque tem gente que chega assim, o cara não sabe nem que assunto puxar na venda, né? Chega lá, tudo bem, senhor? Tudo bem? Época de eleição é dose, né? Esse governo, sei não, viu? Essa economia desse país não presta. Não vai. O cara vai comprar. Está ouvindo? A economia não presta. Não vai. O cara já pegou. Peraí, beleza, então não vou comprar nada. Você acabou de perder sua venda, rapaz. Para de reclamar da vida. Quando a gente vai vender alguma coisa, aliás, deixa eu te falar uma frase de uma excelente vendedora. Era uma das grandes empresárias do mundo da área de cosméticos, faleceu em 2001, Mary Kay Ash. Ela disse o seguinte: uma ideia medíocre que gera entusiasmo irá mais longe do que uma grande ideia que não inspira ninguém. Você tem uma grande ideia, mas você não sabe passar essa ideia, não vai inspirar ninguém, não vai chegar a lugar nenhum. O outro tem uma ideia fraquinha, mas o cara falou com o coração, botou o coração naquilo, tem mais resultado do que o que você fala, do que o que você fez. Note que a vida e o nosso desempenho, o nosso trabalho, ele tem que ser feito com entusiasmo. Essa palavra está em desuso. Inclusive, o significado dela está quase desconhecido.
No próprio dicionário Aurélio, fala que se refere a quase que um arrebatamento, uma exultação ou exaltação extraordinária daqueles que estavam sob inspiração divina. É verdade, tem alguma coisa a ver com inspiração divina, essa palavra entusiasmo. Tem mais. No dicionário também fala o seguinte: a viva alegria, é júbilo, dedicação atraente, ardor, paixão, veemência, vigor no falar ou no escrever. Gente, é isso que é o profissional que nos contagia. Profissional que está ali, que já no cumprimento da manhã, ele já traz o contágio. Para e observa você mesmo, como é que tem sido esse seu comportamento? Você tem passado dessa vida para outras pessoas? Você tem transbordado coisas boas para as outras pessoas? Você precisa trabalhar isso na sua vida. Eu vou te mostrar como. Colossenses 3, 16 e 17... diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Seja rico de palavra de Deus dentro de você. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, cantem hinos, cantem cânticos espirituais, com gratidão a Deus no seu coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, ação, seja indo para o trabalho, seja o seu trabalho de casa, seja um serviço, seja uma carona, tudo o que fizerem em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai, dizendo: Deus, obrigado que eu estou vivo e eu posso fazer isso, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou contagiar essas pessoas, eu vou passar um pouco mais da tua vida, porque o Jesus veio para que a gente tenha vida, vida abundante, vida que transborda. É assim que vai ser a minha atitude, é assim que tem que ser a nossa atitude, que tudo que nós fazemos tem que ser feito com esse entusiasmo. Por que entusiasmo? Eu estou insistindo nessa palavra. A palavra entusiasmo, né, ela vem de Theos, Theos é Deus, em Deus. Entusiasmo é em Theos, é estar em Deus, entusiasmado, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. Como? O texto que nós lemos: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Vai se encher com a palavra de Deus. Que mais o texto diz? Vai cantar, vai adorar teu Deus, vai se encher com o Espírito Santo. É isso que vai fazer você ser diferenciado quando for se relacionar com as pessoas. Eu gosto de ouvir a palavra de Deus, eu gosto de me encher com a palavra de Deus. Eu estava indo para um compromisso essa semana, aliás, levantei cedo, fui caminhar primeiro, fiz a minha caminhada gostosa, ouvindo palavra. Aí estava indo para o compromisso, ouvindo palavra de Deus ali no carro. Eu tinha ido adiantado para o lugar, a mensagem não tinha terminado ainda. Mensagem muito boa, vou até dar referência para você. Pastor Vanderlei, da Carisma de Guaratinguetá, estava ouvindo o cara. E aquela palavra entrando no meu coração e muito boa. Gente, eu fiquei dando volta no lugar até a palavra acabar. Falei, eu não vou parar não, isso aqui está muito boa. Quando eu cheguei no lugar, eu já estava 1000 por hora, coisa boa demais. Outro dia na semana, um outro compromisso, era lá perto da Ponte da Freguesia, eu estava indo e daqui a pouco a palavra que eu estava ouvindo, palavra do pastor Klaus Piragini, da Quírios, ali da Lapa, estava ouvindo aquela palavra e me enchendo o coração com aquela palavra, estava tão boa, que aí eu falei, será que eu já passei o lugar? Aí eu vi a ponte do Piquiri, eu falei, não, é a próxima ponte que é a Freguesia, beleza. Gente, me desliguei, entre uma ponte e outra me desliguei, entrei para dentro da palavra, que mensagem gostosa, tal. Aí eu falei, acho que eu passei o lugar. Fiquei olhando, falei, não, acho que lá já é a ponte da Casa Verde. Não, é da Freguesia ainda. Ah, que bom. Logo depois é o lugar onde eu vou encontrar com o pessoal. Maravilha. Eu indo, voltei para a palavra. O que aconteceu? O lugar passou. Eu, tchau. Fui dar a volta lá embaixo, lá na Pompeia e voltei. Mas a palavra estava enchendo o coração. Agora, quando eu cheguei para a reunião, era uma reunião com um grupo de pastores, eu já cheguei tinindo de palavra, né? Eu tinha um monte de coisa para ensinar, para falar, para conversar. Por quê? De onde vem esse entusiasmo? De estar cheio com a palavra de Deus. Vai ouvir mensagens, vai ler a Bíblia Sagrada, vai ter tempo de estudo bíblico, vai ler um bom livro, pega um bom livro, vai ler, vai encher teu coração logo de manhã, vai cantar para o teu Deus. O que você faz? Você chega no teu carro, já liga e coloca lá naqueles repórteres que já começa falando, né, de acidente, de assalto, disso, daquilo.
ou senão você vai ficar ouvindo o horário político, todos prometendo a mesma coisa, né? Vai encher a tua mente e o teu coração de coisas que edificam a tua vida. Amém? Vamos lá, como ser diferenciado num tempo de iguais? Primeiro, tenha um bom nome. Segundo, ame o que você faz, ou seja, faça com entusiasmo. Terceiro, faça com excelência. Fala comigo, faça com excelência. A qualidade, aqui estou falando de qualidade boa, porque tem qualidade ruim. Qualidade ruim também é qualidade, é ruim. Tá? Qualidade boa, tá? Qualidade boa, eu estou te falando, qualidade é dar o produto que o seu cliente queria e como ele queria. O cliente contratou tal coisa, tal serviço, você deu para ele na hora certa, no tempo certo, o que ele queria, você deu o que ele pediu, isso é qualidade. Excelência. Excelência é você fazer isso e ainda algo mais que arranque dos lábios do seu cliente foi bom. Gente, a vida da gente tem que arrancar esse ou melhor, vou trocar, aquele uau, né? A vida da gente tem que fazer isso. Vamos lá, vamos pensar em uma coisa? Vamos pensar numa aqui? Porque às vezes a gente, não estou falando só de trabalho. Esposa, mulher, teu maridão precisa olhar para você e falar assim, uau, é você que tem que provocar isso nele. Hã? Maridão, espero que nessa semana tua mulher olhe para você assim e fale, uau. Ô pastor, o que você acha? Que eu tenho que perder a barriga? Não, não é nada disso que eu estou falando, não. Vai lavar louça. Tenho certeza que a mulher, olha lá. Viu? Elas vão falar, uau. Agora, arrumou a cama, lavou a louça, ainda recolheu a roupa, uau. Aí é o máximo. A vida da gente tem que causar isso. Arranque um uau das pessoas que te cercam, da sua namorada, do seu namorado, dos seus filhos. É legal arrancar isso das pessoas. Agora, que tal também no trabalho? A gente ser diferente. Tudo que a gente fizer tem que ser o melhor de qualidade que a gente puder dar. Em João 2, de 1 a 12, é aquele texto que Jesus transforma a água em vinho. E é interessante, Jesus fez um milagre e a pessoa que experimentava ali o vinho ficou assim, surpresa de que era fim de festa, ou seja, vários dias de festa, no último dia, e o melhor vinho estava ali. Porque naquelas festas de vários dias, se servia o melhor vinho de começo, que o povo está começando a experimentar. Ao longo dos dias, já beberam muito, a língua está até grossa, já o indivíduo já não distingue mais o que é um bom vinho de um sangue de boi, né? Serve o sangue de boi aí para a turma que está tudo ok. Mas não, o melhor vinho foi no final. Jesus, quando fez o melhor. E um detalhe, ele fez onde? Numa festa, num lugar social, num ambiente secular. Meu querido, o que isso nos ensina? Que a gente tem que fazer coisas excelentes no meio secular, no meio do dia a dia, no meio da festa. É nesses lugares que a gente tem que mostrar esse diferencial desse Deus que a gente serve, de ser uma vida cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo só para levantar a mão na igreja e gritar aleluia, isso é fácil, querido. Eu quero ver você no meio do trabalho transparecer algumas coisas, fazer algumas coisas no meio da tua casa, nos seus relacionamentos, de modo que as pessoas param assim e falam, uau, tem alguma coisa de diferente nessa pessoa. É isso que impacta as pessoas, qualidade. Boa qualidade, me refiro a boa qualidade, tá? Excelência. Tudo que fizermos tem que ser o melhor possível. Ter esse senso de excelência em tudo que nós fizermos. Amém? 2 textos para a gente terminar. Fica de pé comigo. Jeremias 48, 10. Texto pesado primeiro. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Tem mais.
A Bíblia, a mensagem, mostra isso aqui de um outro aspecto. O trabalho desleixado em nome de Deus é maldito. Não é a pessoa, é o que ela fez. O que ela fez não presta, não serve. Nosso ministério, nosso serviço, nossa profissão, nosso serviço dentro de casa, com as pessoas que amamos, tudo isso é obra do Senhor. Então, que não seja maldito o que a gente faça, que não seja relaxado. Qual o contrário de relaxado? Excelente. Uma outra palavra que a gente não usa muito, com primor. Vamos fazer as coisas com primor. Provérbios 22, 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria, ele é diferenciado e merece estar na companhia de reis. Amém, querido? Uma palavra final aqui com vocês. Às vezes o relacionamento conjugal ficou frio. Algumas vezes o relacionamento lá no trabalho ficou tudo mecânico. Então a gente precisa mudar alguma coisa para dar quase um choque térmico, para ser notado. Se alguma coisa precisa mudar, não é alguma coisa, é alguém. Esse alguém é você. Muda, querido, muda hoje, muda agora. Assim como aquela mudança na nossa aparência externa faz com que isso melhore assim, a nossa autoestima, né? A gente se sente melhor quando a gente dá aquela mudada, fica mais bonito e tal, fica legal. Muito bem. A mudança em nossa aparência interna faz com que os outros mudem um conceito a nosso respeito. As pessoas vão dizer: uau, realmente você está diferente. Como é gostoso notar que alguém mudou por dentro. E nós, quando estamos perto dessa pessoa, a gente fala assim: puxa, você mudou. Estou surpreso com você. É gostoso isso acontecer. Que isso seja dito a teu respeito. Amém. Até você, que já é uma pessoa excelente, que procura ter primor em tudo que você faz, você sabe que nunca existe limite para excelência. Dá para fazer mais excelente ainda do que você já fazia excelente. Então eu queria desafiar vocês a começarem hoje a pensar assim: o que vamos fazer? Vamos fazer o melhor. Amém? Vamos fazer o melhor. O que for fazer tem que ser bem feito. Terminando aqui, eu disse que aqui eu estou pegando alguns princípios que a gente usa aqui na nossa comunidade. Poucos domingos atrás vocês viram falando o seguinte: pouca coisa bem feita é melhor do que muita coisa mal feita. Hoje nós falamos sobre essas poucas coisas bem feitas. O que é para fazer, faça bem feito. Que seja bonito, que seja legal, que seja gostoso. Como é que está a tua casa? Como é que estão suas coisas? As coisas suas têm que ser bem feitas, tem que ser bem organizada. Como é que está a tua vida? Tem que ser gostosa a vida. Faça tudo bem feito ao teu redor. Comece a perceber, tenha olhos para ver as coisas bem feitas aqui ao seu redor. Aliás, vocês já viram aqui, muito florido aqui na frente da Carisma, não é? Quem entrou por lá não viu, mas quem entrou por aqui já viu. Ok, vocês notaram lá na rua, em frente ao Centro Social? Alguns de vocês nem notaram. Vem ver como é que está bonito lá. Ah, a gente queria fazer um negócio, esperamos até poder fazer bem feito. A hora que foi fazer, vamos fazer bem feito. Vamos fazer coisa bonita. Vamos fazer coisa que traga brilho nos olhos. Ah, mas lá vai ficar na rua. A nossa rua tem que ser bonita. Nem que seja a minha calçada, em frente à minha casa, tem que ser bonita. Então, nós temos que cuidar, ter excelência em tudo que a gente faz. Vamos fazer isso? Vamos mudar isso na nossa vida? Amém? Que Deus te dê graça e sabedoria para você mudar. Amém? Vamos orar nesse momento? Última vez, vai, dá as mãos para quem está do lado aí. Última vez? Vamos orar juntos? Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco e orientado a nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter ministrado ao nosso coração uma palavra que nos desafia. Queremos te dizer, Senhor, que nós aceitamos o desafio. Vamos mudar e fazer melhor o que já fazemos bem. E se tem algo para nós nos corrigirmos, nós aceitamos a mudança e a correção. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. E que sejamos diferenciados num tempo de iguais. Para que a boa mão do Senhor, estando sobre nós, consigamos mostrar o teu evangelho, a tua boa notícia de uma vida boa que nós temos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, e eu te peço, capacite os meus irmãos, renove as suas mentes, infunda fé em seus corações, haja mudança em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe.
Que Deus se encha da sua vida, da sua graça, em nome de Jesus. Amém.